Boa tarde. Como é bom a gente poder ouvir essa música, para quem conhece a letra, e lembrar que porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã. Celebramos ontem a Páscoa, a ressurreição de Cristo, um Cristo vivo, um Cristo que dá sentido à nossa existência, um Cristo que nos acompanha a cada instante, em todos os momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de fartura, momentos de escassez, mas Ele está ali, presente, nos apoiando, nos sustentando. E quando a gente decide viver nele, a gente sente, apesar de todas as coisas que possam nos acontecer, a paz que excede todo entendimento. Aquela paz, aquela plenitude que quem tem Jesus sabe, experimenta o tempo todo. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Continue crendo, continue alimentando a sua fé. Porque é assim que a gente vive cada vez melhor, como diz a palavra, e eu quero que você me acompanhe na leitura agora. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A gente precisa crer mesmo sem ver. A gente precisa continuar crendo, mesmo que muitas vezes a gente tenha dúvidas, porque somos humanos. Mas a gente precisa crer com razão, entendendo que Jesus veio para nos salvar e está pronto para nos ajudar a seguirmos em frente. E que com Ele a vida fica cada vez melhor. Continue crendo. E ó, gente, hoje tem Amor Exigente, vamos falar sobre ser mãe para o filho ser filho. No artesanato a gente faz pintura em couro sintético para deixar aquela bolsa, aquela peça super especial. Tem pudim de tapioca na nossa culinária, aproveitando que hoje é um feriado bem brasileiro, a gente comemora a Inconfidência Mineira, amanhã é Descobrimento do Brasil e meu aniversário. Hoje tem pudim de tapioca. Ainda um bate-papo interessante sobre a relação entre dor de cabeça e a nossa boca, nossa arcada dentária, né? Nosso maxilar. Não perca, porque o bate-papo vai ser bem importante. Até as 2h30 da tarde eu tô com você. Fica comigo, fica com o programa. No Instagram somos Vida Melhor Oficial. Estamos transmitindo também sempre através da nossa, do nosso canal no YouTube, né? Da nossa página, eu diria, do nosso aplicativo. Então você pode carregar a Rede Vida no bolso. E aí você o tempo inteiro estará com a nossa programação nas suas mãos. Então vamos lá. Para quem não conhece, Amor Exigente existe desde 1984. É uma organização que leva apoio e orientação aos que sofrem com a dependência química, os próprios adictos ou os familiares. Tem grupos de auto e mútua ajuda, trabalhos lindos, com transformação real, tá? E com reuniões com focos em prevenção, sobriedade, programas para os mais jovens, para os pequenininhos, para aqueles que estão na melhor idade. Gente, é fantástico. E hoje o tema, eu amo, ser mãe para que o filho possa ser filho. Já pensou nisso? Eu aprendi no Amor Exigente uma expressão muito dura até, mas verdadeira, que quando a gente fica amigo dos filhos, a gente acaba fazendo filhos órfãos de pais vivos. Porque mãe precisa ser mãe, pai precisa ser pai, tá bom? E para conversarmos sobre esse assunto, eu recebo Mirna Pellegrini, que é voluntária do Amor Exigente Vila Mariana, e Luiz Fernando Calduro. Sejam bem-vindos. Obrigada já de antemão pela presença. Uma alegria te receber. Mirna, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Luiz. Bom dia. Bom feriado e feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Sempre é tempo de nós desejarmos feliz Páscoa. Não é verdade? Hoje eu acordei pensando, né? Como é bom, como é libertador a gente acreditar num Deus vivo, né, Luiz? Pois é, senão a vida não fazia sentido, não é, minha amiga Cláudia? E você sabe que, apesar da minha corzinha assim meia queimada, eu sou neto de italiano. E a minha avó italiana comemorava na segunda-feira seguinte à Páscoa, a Pasquella, e fazia crostoli.
um biscoito assim de farinha frito com canela e açúcar. Olha! Você calcule os netos. Que farra boa. Não era nem o ovo no domingo, era o crostoli da Pascuela. Então aí, hoje é Pascuela para nós todos. Que delícia. Você seja muito feliz, seu programa continue sendo abençoado. Amém. E vamos trabalhar, porque a Mirna é mais uma daquelas que o seu pai disse, se o amor exigente funciona, e aí está aqui a prova que funciona. A Mirna é prova disso. Então me conta a sua história, que eu tô doida para conhecer. Eu gosto de histórias de transformação, como é bom a gente ouvir. É esperançoso. Aqui é um programa do bem, né? Programa do coração, um programa que orienta, né? E que me deixa muito feliz de eu estar aqui também para me passar para essas mães que estão me assistindo agora que o amor de gente funciona. Funcionou para mim. Também cheguei lá chorando muito. Ele é testemunha, me ajudou muito. E lá eu fui conseguindo me reafirmar, né? Mas quando eu cheguei lá, eu achei que eu já ia sair no segundo dia já com a receita pronta, e não, vai ser assim, assado, tudo minuciosamente descrito, e não foi assim. Eu tive que buscar também, né? Tive que ir atrás de ler, de assistir as palestras, de participar, de compartilhar. O importante era a gente partilhar lá em grupo, a gente se abrir. E quantas mães que chegam lá do mesmo jeito que eu cheguei, totalmente fora do contexto o que aconteceu. Eu fui professora, sou professora, né? Lidei com adolescente a minha vida inteira. E quando eu tive meu filho, eu achei que eu ia dar conta, né? Eu era professora, tanto aluno meu que se deu bem com eu explicando, ensinando. Tanto é que eu tenho amizade com alunos até hoje. A gente faz festa de aniversário, vou meus alunos lá e me agradecem muito tudo que eu consegui passar para eles. Também tem aqueles alunos que não conseguiram seguir, como o meu filho também não seguiu. Eu achei que eu, como professora, eu ia dar conta. É meu filho, imagina, o filho de uma professora. Como é que ele não vai seguir o que eu estou ensinando, né? E filho não vem com o manual de instrução. Caramba! E eu falei, caramba, o que eu fiz, né? Onde que eu errei? Com tantos alunos deu certo, por que com o meu filho não deu certo? E lá no Amor de Gente eu fui aprendendo a lidar com essa situação. Não foi fácil, porque você está ali, você é uma profissional da educação, e como é que você não conseguiu passar, né? Chega cheia de culpa, né, Mirna? Exatamente. Eu falei, onde que foi que eu errei? E várias pessoas também me culpando, né? Porque eu não tinha dado educação. Talvez eu tenha sido assim no começo. Meu amor era tanto. E o amor cega a gente. Impressionante, você fica cega, você não vê as falhas do filho. Às vezes você quer pôr um pano em cima, né? Passar por cima, você não quer enxergar. E foi isso que aconteceu também, né? Mas eu não vou dizer que tudo isso foi o fator predominante para que ele saísse para uma outra vida, né? Então, eu tive que entender isso, que a culpa não era minha, não. O que é sair para uma outra vida? Foi? O que foi sair para uma outra vida? Do seu filho, você disse. Como saído para buscar outros prazeres, né? A maconha, remédio para dormir. Era isso que ele... Esteve em boas escolas, internei. Mas ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Mas o Amor a gente ensina que a gente pode mudar, né? Exatamente. E é verdade que quando a gente muda, as coisas mudam, Mirna? Muito. Como é que foi a sua mudança e que tipo de mudança a sua mudança acarretou? A minha mudança foi eu entender quais são os caminhos, né, que o Amor de Gente te ensina. Ele dá uns caminhos, não vai falar, você vai seguir aquilo. Ele te dá os caminhos e você procurando ajuda, você lendo, você se instruindo, porque o conhecimento é que leva à solução dos problemas, concorda? Então foi nisso que eu tentei, foi nesses caminhos que eu tentei me ajudar, né? E me melhorar como pessoa, porque eu estava acabada. Eu cheguei no Amor de Gente destruída. Olha como eu estou hoje. Graças a Deus.
Então lá eu estou ajudando quem me ajudou. Eu estou trabalhando como voluntária lá com o maior prazer do mundo, porque lá chegam mães como eu cheguei. E o meu prazer é ver elas pararem de chorar, começarem a entender a situação. E é isso que me move muito. Voluntariado. Nosso tema hoje é ser mãe para que nossos filhos possam ser filhos. Exatamente. Como é que é isso? O que é ser mãe para os nossos filhos terem mãe e eles possam ser filhos? Eles têm que entender que tem que seguir uma hierarquia, concorda? Então, para seguir essa hierarquia, ele tem que saber o que é respeito, né? O que é ética, o que é educação. E a mãe tem que saber se impor como mãe, como autoridade, com responsabilidade. Não com autoritarismo, com autoridade. O filho tem que sentir que ali tem que seguir o que a mãe fala. Se a mãe está ensinando, por que ele vai querer seguir outro caminho? Não é? Então, eu acho que é mais seguir a hierarquia. E dá para mudar esse comportamento e fazer com que o filho enxergue que ele precisa exercer o papel de filho e ter ali a mãe como autoridade, independente da fase, da idade em que esse filho esteja? Dá, mas depende muito da pessoa, né? Muito da criança, do adolescente. Não é assim tão fácil como se fala. Você tem que ter muita força, muita fibra, senão você acaba... Os filhos manipulam muito a gente, não é? A gente o filho manipula, ele sabe o seu ponto fraco. Então eles vêm, a mãe aqui, mãe ali. Se a coração de mãe é mole, não é? O amor exigente ensina o coração a ficar mais duro, a mãe ficar mais fria, é isso? Não, ensina a mãe a seguir olhar a realidade, né? Ela consegue se sentir mais segura quando ela está lá e ela está falando assim, olha, não é assim, desse jeito. Ela tem que mostrar para ele que aquele jeito é melhor e ele tem que entender, procurar entender, que ali está uma pessoa que entende um pouquinho mais que ele, né? Com certeza. O Luiz Fernando começou falando que a Mirna era uma história de sucesso, uma dessas histórias que provam que o amor exigente dá certo. Quando a gente pensa que o amor exigente dá certo, a gente já pensa na solução mágica, que é o dependente químico entrar em recuperação. Mas nem sempre é assim, né? E quando a gente fala que o amor exigente dá certo, ele de fato dá certo para quem vai ao amor exigente e decide por mudanças. Na sua história, o amor exigente deu certo para quem, Mirna? Deu muito certo para mim e um pouco para o meu filho. Eu consegui me recuperar, entender que eu sou gente, que eu sou uma mãe, mas eu também sou gente, eu tenho as minhas prioridades também, não é só meu filho que tem a prioridade, eu tenho que existir, né? Eu tenho que viver, independente do trabalho, do problema dele, independente da situação dele, porque a minha vida tem que continuar. E quando você fala que a vida dele deu um pouco certo, significa o quê? Significa que ele quis seguir o caminho dele. E eu parei de interferir. Porque, como eu falo, ninguém muda ninguém. Eu tentei mudá-lo, mas eu não consegui. Então, mas aí você caminha em paz. Exato, mas é como eu estou hoje. Olha aqui, eu estou plena hoje, plena. Por quê? Eu segui muitas coisas que o amor exigente me ensinou. Com a ajuda desse rapaz maravilhoso aqui, né? Eu já ganhei uma... Nossa! Ontem eu ouvi tanto elogios seus. Nossa, chorei muito nas reuniões, e eles lá me levantando, sabe? Que bom. Não tem palavras. E é isso que a gente quer para você. A gente, no Amor Exigente, não tem uma poção mágica. Exato. Existe um programa que dá certo para quem vai e para quem decide fazer mudanças. Existe luz no fim do túnel para você que parou de viver a sua vida para ver a vida do outro, sofrer a vida do outro e, de repente, o outro não está nem sofrendo, nem querendo ajuda, querendo seguir o caminho que escolheu. Exatamente. E você tentando poupá-lo das consequências.
Pensa nisso. Você toma creatina, Luiz Fernando? Tomo. E você precisa... A partir do seu convite. Não, você precisa, porque eu sei que você é vegetariano e a gente só tem creatina na proteína animal e ela é muito importante. E você corre, caminha. Pois é, então precisa... Eu pego no pé, igual eu pego no pé dos meus bem pais. nutrido, né? Tem que estar mesmo. Porque a gente às vezes não sabe, né? E não toma. Mas é importante mesmo. Ah, eu vou querer experimentar também. É bom, é importante. A gente, depois de uma certa idade, tem perdas, né? Igual eu falo, às vezes a gente começa a sentir dor, tem gente que fala, é a fase do condor, mas que nada. A gente perde... Você é dentista, sabe, da área da saúde. A gente vai perdendo cartilagem que protege as articulações, não é assim? É isso mesmo, Cláudia. Os ossos, né, dos dentes também. Aliás, hoje eu vou entrevistar um bucomaxilo, que vai falar sobre dor de cabeça, que também tem uma relação que a gente às vezes nem imagina, né? Muita gente com dor de cabeça porque está com problema na ATM, que é a articulação temporomandibular. Mas isso que você está falando de dor é importante dentro do amor exigente também. Perdas e dores. As perdas e as dores são os que nos movem para tomarmos atitude e para fazermos as coisas que precisamos fazer. É um sinal de alerta. Isso, e os nossos filhos, eles precisam de perdas. A Mirna está dizendo aqui de uma história bonita dela, de renascimento dela. Nós estamos vivendo aí o tempo da Páscoa, não é? Que é um tempo tão lindo de renascimento, não é? De ressurgir, não é? E a Mirna ressurgiu mesmo. Eu estou vendo a Mirna linda aqui, lembrando esses anos todos de choro da Mirna, de inconformismo com o menino dela e tudo mais. O menino dela ainda é muito jovem. Quantos anos tem seu filho, Mirna? 24. Ah, é novinho. Pois que eu tive ele com 49. Olha! Eu fui mãe-avó, né? Presente, né? Que maravilha. Pois é. E a mãe-avó, como a minha foi também, passa demais a mão na cabeça do filho. Não é só a mãe-avó, não. A avó, então, né? A avó e avô. Confunde amor com amorosidade, se torna permissiva. E foi nisso que a Mirna realmente fez as mudanças comportamentais dela. Voltou a viver a vida dela, ressurgiu, renasceu. E o menino dela ainda é muito jovem, né? E tem muita coisa ainda para acontecer nessa história. Tem muitas escolhas boas para fazer. Sim, mas ela estando bem, ela vai estar pronta para o momento em que ele realmente precisar do encaminhamento dela, para ele chegar ao ponto que ele vai chegar, porque ele também é filho de Deus e tudo mais. É isso. Mas se eu não estiver bem, Cláudia, não tem mágica no amor exigente. O amor exigente é para mim, é para você. Conheça esse programa, às vezes você não tem gente que use drogas na sua casa, tomara que não tenha mesmo. Mas sempre tem um mau comportamento, sempre tem algo que pode mudar. Às vezes você está sobrecarregada, às vezes você está fazendo pelo outro aquilo que o outro podia fazer. Você sabe que eu comecei a frequentar Amor Exigente, até perturbei o Luiz Fernando, que eu queria que ele abrisse um grupo perto de casa. No final tem o grupo maravilhoso Morumbi. Porque eu queria aprender a falar não. Eu não sabia falar não. Eu era tão codependente. Né? Eu, graças a Deus, não tive problemas com adicção na minha família, mas eu era uma pessoa que vivia pisando em ovos, porque eu não queria magoar ninguém, não queria chatear ninguém, tinha que cuidar de todo mundo, Eu achava que eu tinha capacidade de cuidar da emoção e do sentimento do outro. Isso, falou tudo. E aí o Amor Exigente me salvou. Sim, porque aí uma pessoa que faz dessa maneira fica sufocada, em especial frustrada, porque a cada sim que você diz, o outro vai te dizer um não que te dói, que te machuca, que você fala, puxa vida, onde que eu estou errando? E haja suspiro e falta de ar. E aí quando você vive a sua vida, e quando você vive a sua vida, não quer dizer assim, que você não liga mais para o outro, que você não ama o outro. Ao contrário. Mas você faz um desligamento emocional, você deixa a pessoa crescer, você deixa a pessoa, às vezes, bater cabeça. Tem uns que nem o menino da Mirna que tem que bater cabeça, não é? E você tem que estar bem, porque em determinado momento da vida a Mirna vai estar ali do lado dele para dizer, filho, vamos embora, estou aqui, minha mão está aqui, vamos seguir para o caminho. Sabe que eu me lembrei da parábola do filho pródigo, né? Acho que a maioria conhece, há quem não conheça. Mas um filho que resolveu pedir toda a herança dele antecipada. Ele falou, eu quero ir embora, viver a vida.
dar aqui minha herança. E foi, gastou tudo. Ah, sim. E se perdeu. E quando estava lá no meio da lama, junto com os porcos, e comendo a comida do porco, ele falou, puxa, lá na casa do meu pai tem comida. E ele resolveu voltar, né? E aí ele voltou. Igual a gente quando volta para o caminho certo, quando volta para Deus, né? E o pai estava lá esperando. Vai ser a Mirna lá esperando. Com certeza, com todo o amor do mundo. Com todo o amor desse mundo. Todo o amor. É isso. E eu queria falar para as mães que estão me assistindo agora que tudo tem jeito, que tem saída, elas têm que procurar ajuda. Não tentem esconder, vergonha de procurar ajuda ou de falar para a família, ai, ninguém pode saber. Não, isso acontece em milhares de jovens agora no mundo inteiro. Tá um alastramento de uso de drogas. E não é culpa da mãe, não, Exatamente. viu? Pode tirar essa culpa de dentro do seu coração. Parem de culpar a mãe, o pai, que isso está alastrado. Então, que elas busquem ajuda, não tenham vergonha de falar que o filho está usando. Isso está sendo a coisa mais normal. Infelizmente, normal, que não é normal, né? Mas comum, que existe, comum. Mas é uma doença, não significa que seu filho é um vagabundo, que seu filho não presta, que seu filho é bandido. Nada disso. Ele tem uma doença, que é a dependência química. Uns têm, outros não têm, outros nunca terão, porque nunca nem passarão pela experimentação. Mas isso é fato. Agora, como doença, existe tratamento. E é uma doença que exige tratamento multidisciplinar pro dependente e para os familiares. Então, Amor Exigente está aí pronto para te ajudar, para tratar tanto o dependente quanto os familiares. E não é para ninguém caminhar sozinho numa situação como essa, porque sozinhos estamos perdidos e em comunidade. Buscar ajuda, é o que a família tem que fazer, buscar ajuda, porque meu filho está doente. É isso. Como todo o adicto, né? Toda pessoa que usa droga é uma pessoa doente que precisa ser tratada. E você sabe, né, Cláudia, eu sei que você está terminando o nosso bloco, mas a oração da serenidade, do amor exigente, dentro de uma espiritualidade pluralista que acolhe pessoas de todas as religiões, porque a dependência química e o mau comportamento vêm para as famílias de qualquer religião, nós dizemos, eu seguro a minha mão na sua e uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Então é isso que você está dizendo aí. E essa oração começa com a palavra eu, né? Eu seguro a minha mão na sua, eu tomo uma atitude, eu vou fazer algo, não é? É isso que o amor exigente nos ensina. O amor exigente é para você e você fazendo as mudanças no seu comportamento, o seu entorno vai mudar, mais cedo ou mais tarde. E ó, se você não conhece, entra no site amorexigente.org.br, acompanhe nas redes sociais Amor Exigente Oficial e tem o WhatsApp do Amor Exigente que você pode pedir um help lá no 19 2519 6555, 19 2519 6555. Força, fé e alegria. E Buona Pasquela com crostoli. Agora você deveria ter aprendido a fazer esse crostoli e fazer pra gente, trazer aqui. Ai, obrigada. Busque aí uma das suas culinaristas para fazer um crostoli para nós, aí eu venho nesse dia para comer. Combinado, você matar a saudade da sua nona. Muito obrigado, Cláudia. Obrigada, Luiz Fernando, faz bem. Agora, gente, o Douglas Volpe está nos esperando com esse pudim de tapioca. Olha que beleza, brasileiríssimo, né? Seja bem-vindo, passou bem do feriado. Hoje estamos aqui, né, no feriado, trabalhando. Não, mas você viu já a Páscoa, já descansou, né? Então hoje estamos mais leves. Páscoa, você sabe que é uma época que a gente trabalha bastante. Muito, porém, hoje eu não faço mais chocolate, né? Que nem antigamente eu fazia muitos ovos de chocolate. Mas agora eu tô naquela linha de almoço, né? Então muita gente pediu o almoço de Páscoa. Não quis fazer e enviei igual Natal, né? Entendi. Então trabalhou bastante, que bom, graças a Deus, com né? certeza. Agora vamos lá, que você vai trabalhar um pouquinho mais ensinando. Agora você não vai fazer, mas você vai trabalho com prazer. Fazer para ensinar, né? Sim. Então vamos. Esse daí é uma dica legal, olha, inclusive para você que comeu muito chocolate, não aguenta mais ver a cara do chocolate, não tem nada de chocolate aqui. Tapioca. E é um pudim bem rápido para fazer, né? Então a gente vai fazer aqui a nossa calda. Né? Primeiro, a gente começa com a calda, tá?
Vamos só aqui colocar Eu imagino que esse pudim deva lembrar um pouquinho que lá no Rio de Janeiro a gente conhece como cuscuz. Será? Eu nunca provei. Você nunca provou um o cuscuz cuscuz carioca. Olha! Preciso provar. Olha que eu já provei cuscuz, É hein? mesmo, porque assim, é interessante, mas cuscuz em São Paulo Conta pra é gente. salgado com ovo, às vezes com peixe, com camarão ou com frango, tem vários tipos, né? Aí tem o cuscuz baiano, que é como? Sim. O cuscuz baiano, É como que é o cuscuz baiano? Eu acho que Igual coloca- o paulista não, né? mais ou menos, mas você coloca camarão, coloca azeite Agora, de o cuscuz dendê, do Rio de enfim. Janeiro é com tapioca, e aí a gente coloca coco ralado e leite condensado em cima. Ah, que legal. Eu acho que deve parecer Eu acho que eu já cuscuz. comi, então. Mas é Se for esse super daí, eu já fácil de comi. fazer. Eu É já comi, facílimo então. e é uma delícia. É bem E facinho. vende na rua, vende na praia, é imagino. bom demais. É gostoso, né? Ainda É. mais quando se coloca um leite condensado em cima. Leite condensado e coco, gente, é a receita de sucesso. É, muita gente gosta, né? Eu não gosto muito de doce, né? Mas Você só gosta de fazer pra isso, gente. ó, então enquanto aqui a caldinha vai fazendo, eu vou fazendo as duas coisas ao mesmo Tá tempo bom. aqui, enquanto a panelinha vai esquentando ali. Pra começar, eu tenho que deixar a tapioca, né, hidratar. Então eu coloco o leite aqui. Aí venho com o creme de leite. Eu vou colocar Ó, vou aqui passar o pra creme você a de quantidade, leite. hein? Meia xícara de leite, 1,5 xícaras de creme de leite. É isso mesmo? Isto. Aí eu venho agora com leite de coco. 1 vidro de leite de coco para 100 gramas de tapioca granulada. Isso. Aí agora eu venho com a tapioca, que tem que ser a granulada. E aí, em casa, eu deixo ela hidratar entre 1 hora, 40 minutos, até ficar bem hidratada, tá? Aqui a gente não vai ter esse tempo, mas aí em casa tem que hidratar, tá bom? Então a gente vai deixar hidratando aqui, enquanto... Vai derretendo. Eu acho que o fogão tá ligado, tá? Ah, tá. Tá sim. Isso aqui. É que a panela, Agora a panela essa panela é começou a esquentar. boa, robusta. Agora Então ela não vai. é que aquela que esquenta rápido e queima tudo, não. É. Ela vai com calma, mas depois ela pega o que Isso que é pega. importante. Se queimar a calda, aí fica aquela calda Não, amarga, mas né? a gente não tá nem com pressa, fica aí tranquilo. Como é que tá a então, vida? rapidinho. Tudo bem? Então, além de ter trabalhado bastante nesse feriadão de Páscoa, estamos aí trabalhando bastante, né? Continua. A vida, pelo que eu tô entendendo, é Só trabalho, trabalho, trabalho. Ei, Trabalho. coisa boa. É Bom, verdade. falando em trabalho, enquanto você vai derretendo Tá. o açúcar aí, eu vou dar um recadinho ali, tá bom? Perfeito. E aí eu volto, porque dá tempo também de hidratar um pouquinho mais a Isso. tapioca. E aí a gente vai preparando esse pudim de tapioca, certo? Então, segura aí que já já eu volto com Douglas Volpe. Vamos lá que o Douglas Volpe está me esperando. Gente, Ah, cheirinho de açúcar cheirinho de derretido é açúcar. gostoso, né? Ó, enquanto estava ali conversando com a Olha que lindo que Thaís, ficou já, aqui chegou no ponto. a gente já chegou no ponto. Eu coloquei um pouquinho de água, tá? Tá. Na receita aí. Vocês vão ver que eu coloquei uma quantidade de água. E aí a gente deixa entrar no ponto aqui, tá? Quase de fio, Uhum. mas só um pouquinho. E aí a gente vai colocar isso aqui lá na forma. Pra deixar... Ó. A gente agora vai passar pra cá, essa calda. E aí em casa a gente deixa esfriar um pouquinho. Para que a gente possa colocar a nossa mistura ali do pudim. Esse Uma pudim calda vai ao muito forno? bonita. Não, Não? não. Esse pudim terminou aqui, vai pra geladeira. Tá. Umas 2 horas, até 1 hora na geladeira você já pode desenformar. Mas é bom deixar umas 2 horas, ficar bem frio. Ó, enquanto a calda ela vai esfriar aqui. Quando ela estiver bem já quase frio, aí a gente pode passar ó, na lateral todinha dela. Pode passar aqui no meio, pra ficar bem legal. Então, Clau, aqui é bom que a gente mostre, que a gente às vezes erra, porque a gente faz tanta receita. Gente, esse pudim aqui,
ele vai sim no banho-maria, tá? Ah, que alívio. Então, os Eu ovos tava um vão tanto incomodada. cozinhar. Eu tava assim, bom. Eles vão Ah, cru né, aqui mas- agora na receita. Mas aí, esse pudim, a gente vai colocar ele no banho-maria. Ele vai ficar lá 1 hora, igual um pudim tradicional. Aham. Só que se às vezes em casa você quer adiantar a receita, como eu às vezes, porque é muita receita, às vezes eu tenho muita pressa, o que eu faço? Eu pego uma forma que caiba dentro de uma panela de pressão, tá? Eu envolvo com papel filme. Ah, dá pra fazer na e aí, panela de pressão? Quando pega a pressão, 15 minutos Você tá apenas. brincando? Você já tem o pudim. Bom, mas aí pra fazer um pudim na panela de pressão, eu preciso de uma panelona de pressão Não, então, mas gigante, aí, né? ó, o Lá tamanho... em casa eu não tenho esse tamanho. Olha que lá, vai a caber. gente tem uma ali que é o que eu essa daqui- faço. essa daqui caberia. Ela cabe numa panela de pressão, tá vendo? É Essa daqui verdade. cabe certinho numa panela de pressão. E essa receita você faz 2 pudim desses. Aí eu embalo ela no papel Fala alumínio. Não, filme. Ah, no papel Filme, bem fechadinho o papel filme. Coloco um pouco de água na panela de pressão. Tá. Coloco dentro, fecho. Pegou pressão, 15 minutinhos, eu já tenho o pudim. Mas isso é com todos os pudins, tá? Você pode fazer com pudim, todos os pudim. Pudim de Olha que leite. dica boa, gente. Porque às vezes no forno, quem tem forno elétrico, tudo bem, deixa lá, né? Esquece. Mas assim, você vai gastar tempo, você gasta energia. A mesma coisa com o gás. Na panela de pressão é muito rápido. Então eu acho que a dona de casa às vezes tem uma panela maior, tem uma forma menor, então faz 2 receitas, tá Gostei. bom? Então só pra voltar aqui o meu erro, esse pudim ele vai em banho-maria, tá? Se for na panela de pressão, pegou pressão 15 minutos. E se for no forno, em banho-maria, ou pode ser na boca também do fogão, 1 hora, tá? Aí sim a gente fecha a forma Gente, com que papel bom. alumínio. Olha, você não Ela faz levou um ideia. susto, eu tô aqui que eu pensando, fiquei né? assim, né? Eu falei, pô, e tô eu aqui matutando. Eu falei, ai meu Deus, será que todo mundo vai... será que não tem problema mesmo? Sim. Tem. Ovo cru, não. Não é legal, né, gente? É bom. E é bom a gente falar isso mesmo, porque né, a gente às vezes erra. É, eu adoro. Ó, aqui a gente bateu os ovos antes, então misturou bem aqui. Aqui, ó, nossa caramelinho já. Aham. Eu vou até pegar aqui, eu acho que a gente consegue fazer aquilo que eu te falei, ó, tá vendo? Olha, ficou bem Nossa, caramelo mesmo, é. dá pra espalhar bem na forma. Espalhar bem aqui na lateral aqui, Uhum. Ficou linda essa calda, hein? ó. Espalhar bem. Aliás, esse pudim de tapioca fica bonito mesmo. E aí, ó. Agora vamos rezar. Então, ó lá. Embalou no papel filme, 15 minutos na panela de pressão. Panela Ou de pressão. 1 hora no banho-maria. Banho-maria. Tanto faz no forno quanto na boca do fogão mesmo ali, tá? Aí sim a gente coloca papel alumínio. Se não, a gente coloca papel filme, tá bom? Aí não tem segredo. Aí deixou lá o tempo, viu que ele tá firminho, aí eu vou colocar na geladeira. Aí sim, que depois que ele esfriar um pouquinho, não vou colocar quente também, levo pra geladeira. Aí sim, 1 hora, 2 horas, você tem esse pudim pra sua sobremesa. Tá bom? Ó, tô doida pra provar, você também, né? Agora eu vou te contar um segredo. É. Se fosse cru, né? 4, eu tava assim pensando, eu vou comer. A apresentadora sofre. Eu pensei, eu vou comer esse pudim com 4 ovos crus. Não. Não, eu também não comeria, não, você sabe. Além do que, eu acho que ia ficar com Sabe o que eu ia gosto de fazer? ovo. Eu ia falar pro Carlinhos provar. Olha, Carlinhos, ela ia te jogar essa responsabilidade. Eu ia falar, Carlinhos, vem provar. Ai, ai. Mas tudo que o Douglas Volpi faz é maravilhoso, gente. Tá vendo? Trabalha demais, fica assim, né? Sim. Uau, você já cortou uma fatia para mim. Fiz o ar da graça. Agora você pode comer sem medo. Aí eu vou começar. Feliz da vida, É porque assim, você me falou, eu tava falando com você, a gente no começo do programa tava falando sobre o o cuscuz de tapioca. carioca, né? E não Esse só vai na ovos, geladeira. Vai na geladeira. É. Aí eu fiquei com ele na cabeça e você começou a me falar e aí pronto. Mas aí tá resolvido, E gente. quem que não, né? Em casa a gente também não fala e a gente nossa, fala. Né? a E gente agora eu e meu queima de marido, vez que a em gente às quando. vezes teima um com o outro, que você me falou isso? Não, não falei. Não, eu falei, não falou. Que uma Porque beleza. a gente tem muita informação Né? hoje, né? Então a gente às vezes. Mas tem que tomar cuidado, hein? Senão a gente. Ó, deixa eu falar uma coisa. Douglas Volpi Oficial. O tanto que ele trabalhou nessa Páscoa, minha gente, não foi o suficiente para ele se cansar. Ele está pronto para trabalhar muito pro Dia das Mães. Se você ainda não pensou no almoço do Dia das Mães, encomenda tudo com Douglas Volpi. Já é o próximo domingo. É
agora sem papum. Não é o próximo não, a gente pula um e o outro. E o outro é dia 9. Dia 9. Né? É dia 9, se eu não me engano, uma coisa assim. Mas esse já encomenda agora, combinado? Ó, Douglas Volpe com Y oficial, Douglas Volpe oficial. Isso. E eu vou provar o meu pudim de tapioca. Deixa eu mostrar pra vocês como é que fica por dentro aqui, ó. Bem pudim mesmo, tá? Olha que coisa mais linda. E, Claro, não é igual um pudim de leite condensado lisinho, né? É um pudim que você vai sentir totalmente a tapioca. Então, pra quem gosta de tapioca, é um pudim, né? Ideal. Bem bom. Bem bom. Ó, pudim de tapioca. Gosta de tapioca? Faça e arrase. Vou fazer até um intervalo para continuar comendo aqui. Sim. E tricotando com meu amigo. Obrigado, viu? Eu Obrigado. agradeço, E parabéns, maravilhoso. amanhã não vou estar aqui, né? Oh. É o seu aniversário. Parabéns ao Obrigada. Fábio Juarez também, que já mandei vários bolos pra ele aí sempre. É um carinho muito grande por ele. Por você, você sabe, né? Obrigada. Pediu sempre, eu largo tudo e venho fazer, claro, porque eu adoro fazer esse programa. Essa galera é maravilhosa. Ele é sensacional. Intervalo, toma água e a gente se encontra já. Obrigada. Muito bem, vamos lá falar de dor de cabeça. Tem gente que tem dor de cabeça, tenta descobrir a causa e não consegue e nem imagina que ela pode estar relacionada com a articulação temporomandibular. Nossa mandíbula, gente, nosso maxilar, o jeito que a gente morde, abre e fecha a boca, a tensão dos músculos, das articulações da face. Você sabe que tudo isso pode, de fato, provocar dores, né? Que vão aí sendo espalhadas pela cabeça. Muita gente sofre com bruxismo, com crescimento irregular dos maxilares. Bom, algumas causas. Mas hoje a gente vai falar mais sobre esse assunto com o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Magno Liberato. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui. Muito obrigado. Prazer recebê-lo, viu? Vou sentar aqui ao seu lado. Sentar aqui comigo para a gente falar um pouco mais, então, sobre essa relação que às vezes a gente nem imagina, né? Fala, tô com dor de cabeça frequente. Vai no neurologista, procura um monte de causa e esquece que pode estar relacionada à articulação temporomandibular. É isso. Isso é mais comum do que a gente imagina? Primeiro de tudo, Cláudio, muito boa tarde. É uma honra para mim estar aqui. E eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque é uma realidade que eu vejo com cada vez mais frequência no meu consultório, né? A gente tem por comum entendimento que dores de cabeça sejam só por questões neurológicas, né? Então, muito normal você ter uma dor nessa região da face e falar, é algo preocupante, é algo do meu cérebro, é enxaqueca. Só que, na verdade, existem outras estruturas da nossa cabeça que podem ser inflamadas e gerar dor. Então, o que a gente hoje observa é que está cada vez mais frequente essa dor não ser algo neurológico, mas sim muscular, né? A gente tem um músculo muito grande aqui do lado da nossa cabeça que chama músculo temporal, né? Esse músculo, até convido você de casa e você também para fazer um teste, pegar os seus 2 dedinhos aqui, colocar na região lateral da cabeça e apertar os seus dentes. Ó, na hora. Você Eles sente saltam, saltar, né? Esse músculo, ele é um músculo ligado diretamente à nossa mandíbula. É esse que a gente está vendo na imagem aqui. Vou pedir para a produção colocar na tela cheia. Olha que interessante. Então, o músculo que começa aqui perto do crânio, na parte superior, e vai até aqui embaixo. Exatamente. Ele se liga diretamente nesse osso aqui da mandíbula. Por isso que quando a gente cerra os dentes, a gente sente saltar esse músculo. E não só esse músculo lateral, mas esse também que você está com a mãozinha aqui do lado da mandíbula. Esse músculo, que é o de baixo, chama músculo masseter. De novo, se você apertar ele, os dentes, você vai sentir esse músculo dar uma saltada. Esses 2 músculos, se você observar eu apertando meus dentes, eles trabalham essa energia. Ou seja, o paciente que tem uma contratura excessiva desse músculo pode gerar uma sobrecarga, gerando a dor. E aí entra uma coisa muito interessante. Por que cada vez mais a gente tem recebido pacientes com essas queixas? Porque tem uma ligação direta com fatores emocionais, Cláudia. E a gente está hoje lá no topo dos mais ansiosos do mundo, né? O brasileiro que era tranquilo está super ansioso. Então, por isso é que tanta gente acaba sofrendo com essas dores. E sofre. Porque o que acontece? Em situações de instabilidade emocional, estresse, depressão, TDAH, ansiedade, o nosso corpo ele entra em um estado de alerta. E esse estado de alerta
parte disso solta muito hormônio no nosso corpo de forma desordenada, fora de hora, em exagero, e parte desse hormônio é utilizado para contratura muscular. Então pode observar que nos dias que você está mais cansada, mais estressada, com muita atividade, vai ser o dia que mais você vai ter dor. Exatamente. E aí entra um princípio que a gente tem que se conhecer, né? Então, eu sempre falo que a base do nosso tratamento para quem tem essas contraturas musculares que levam à dor é primeiro entender o que seu corpo ele gera com aquilo, né? E aí entra um problema mais sério ainda do que essas dores de cabeça, que é igual está mostrando aqui na imagem, os problemas da articulação temporomandibular, que a gente chama comumente como articulação no maxilar, né? Então, a gente tem uma articulação no encaixe da mandíbula com a cabeça, que leva o nome de articulação temporomandibular. É essa aqui. Exatamente. Se a gente abre e fecha a boca, você sente até dar uma afundada aqui. Exatamente. Que é onde algumas pessoas ouvem um barulhinho, uns estalos, né? E muita gente acha que é normal. Não é, tá, Cláudia? Estalar a mandíbula não é normal. Isso significa, provavelmente, que esteja gerando uma sobrecarga dessa articulação. E essa sobrecarga vem primeiro dessa contratura muscular. Então, o que leva a gente ter um desgaste dessa articulação é a gente sobrecarregar ela tanto a ponto de começar a ter uma alteração de posicionamento. E aí, esses estalos podem gerar algo muito mais grave, desgaste ósseo, dores até de ouvido. A gente recebe muito paciente caminhado da otorrinolaringologia achando que tem dor de ouvido, zumbido, quando na verdade é um problema vindo da ATM, né? Então a gente sempre comenta que é importante o paciente se conhecer quando uma dor de cabeça é muscular e quando é neurológica, tá? E um exame simples de ser feito é justamente isso, é você dar um toque nessa região lateral da cabeça para começar a entender se está dolorido ou se é algo que às vezes piora quando você está muito estressado, muito ansioso, né? E, inclusive, é um público que mais sofre com isso é do público feminino, tá? De cada 10 pacientes que a gente atende, 7 a 8 são mulheres. Olha que interessante. A prevalência é do gênero feminino. Você sabe que eu já passei por uma cirurgia de ATM, né? Já? Já. Comecei com uma dor, não entendia bem do que era. Ai, será que é dente? Será que é canal? Não tem nada no dente, tá tudo certo. Aí, de repente, travou minha articulação. Olha só. Eu abri a boca só um pouquinho. Aí eu tive que fazer uma cirurgia, tem uma âncorazinha de cada lado. Olha só. Mas eu continuo, você falando agora, eu continuo com o meu masseter muito forte, né? E continuo com a necessidade de usar minha plaquinha para dormir. E eu não uso. Isso é um absurdo. Mas eu conto pra vocês. Eu uso de vez em quando, aí de vez em quando eu esqueço, né? Tem que usar todo dia. Queria que a gente falasse sobre isso, tá? De que forma a gente pode controlar para que a gente não desgaste ainda mais essa articulação. Deixei uma perguntinha no ar, né? A gente está falando de dor de cabeça, que às vezes não é um problema neurológico, tem um problema, é uma dor que está relacionada aos problemas da ATM, da articulação temporomandibular. E aí, tem solução para isso? Tem muitas soluções. O ideal é não chegar que nem, desculpa o seu caso, operar. A gente hoje, nas cirurgias articulares, a gente deixa ela como última opção, salvo alguns casos muito específicos. Então, o grande segredo da gente não ter a dor é tirar a sobrecarga dessa articulação. Então, eu começo a primeiro orientar os pacientes. Relaxa os seus maxilares durante o dia. A gente tem uma tendência, quando está muito ansioso, ficar tensionando, ficar movimentando a mandíbula, hábitos de roer a unha, mascar chiclete, comidas muito duras, tudo isso sobrecarrega a nossa articulação. Então, o ideal é evitar coisas que sejam muito repetitivas para a mandíbula. Uma dica muito simples, barata, rápida, é que quando você está com dor de cabeça ou que antecede problemas na articulação, compressas quentes de água, Cláudia. Olha. Simples assim, compressas quentes de água ajuda a trazer um certo alívio para aquela musculatura, relaxa ela e tira da tensão, tá? A placa de mordida, que é a placa de bruxismo, ela tem que ser rígida e ela é um dos tratamentos, sim, para poder proteger não só os dentes, mas também espaçar um pouco a articulação da pressão. E ela está super indicada. Quando você faz essas terapias e mesmo assim
está precisando de algo a mais porque não melhorou, aí a gente tem que investigar um pouco mais a fundo, tá? Utilizar de exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, para ver se tem alguma inflamação a mais naquela articulação e a gente tratar de um pouco mais direta, né? Antes da cirurgia, a gente tem hoje as terapias de infiltração. Então, você já deve ter ouvido falar, pacientes que já infiltrei o joelho, já infiltrei o ombro, né? Isso também pode ser feito com a articulação temporomandibular. Que coisa né? boa. Eu fiz essa cirurgia da ATM há uns 20 anos, né? E eu vou falar para você que eu me arrependo muito. Assim, quem entende mais o assunto fala sempre que quando a gente mexe numa articulação, ela nunca mais volta a ser o que ela já foi um dia, né? E muda a sensibilidade, o som, né? Mexe muito com a gente. Então, se hoje tem soluções tão maravilhosas, você que está aí assistindo, procurar um bucomaxilo. Eu estou conversando com um maravilhoso para que você encontre essa solução de forma menos invasiva possível, né? Perfeito. Hoje em dia a gente tem até, quando passa para a área da cirurgia, as cirurgias minimamente invasivas. Então é muito raro hoje a gente fazer esse tipo de cirurgia que você fez há 20 anos atrás, como você bem disse. Hoje em dia a gente usa mais as cirurgias por vídeo. Então, como tem a artroscopia, que é a cirurgia por vídeo de joelho, câmera pelo ombro, também tem da articulação. Então, a gente utiliza, sim, dessa estrutura como uma forma um pouco mais plausível de tratamento, mas quando aquelas outras terapias não deram certo. Mas quando vai para a cirurgia, hoje a gente tem resultados muito bons com as artroscopias. Que coisa maravilhosa. Agora, tem pessoas que têm problemas muito visíveis na articulação temporomandibular, né? Tem aquelas pessoas que têm o queixo muito projetado para frente, né? Tem as que têm o queixo muito para trás. Nesses casos, a cirurgia ainda é indicada? Nesses casos de alteração, quando começa a ter um comprometimento até estético, né? Uma mandíbula muito pequena, uma mandíbula muito grande, a articulação, ela sim pode ser danificada, mas o grande problema está no crescimento ósseo dos maxilares mesmo, tá, Cláudia? Então, a cirurgia para esse tipo de situação não é nem tanto voltada para a articulação, mas sim para um outro procedimento que a gente chama de cirurgia ortognática, né? Que é muito difundida na nossa especialidade da bucomaxilo, que muitas pessoas acham que trata a articulação de uma forma direta. Não é bem isso. Isso foi um entendimento antigo que, essa cirurgia da correção dos ossos maxilares tratava a articulação. Hoje em dia a gente entende que não, né? Hoje a gente entende que a articulação, apesar de ser junta com os nossos ossos, o que faz a gente ter dor e inflamar é a sobrecarga dela, não tanto o crescimento dos ossos maxilares. Não vai interferir, né? É como se a gente tivesse, de repente, um fêmur maior do que a média. Perfeito, né? Foi uma ótima comparação. Imagina que você tem um fêmur grande, mas você utiliza ele bem. Tá tudo certo. O problema é se eu sobrecarrego esse fêmur. A gente tem imagem para você que não está entendendo do que a gente está falando, do que é essa cirurgia ortognática, né? Eu vou pedir para colocar aqui no vídeo. Às vezes você se identifica também. Ó, a primeira foto, ele tem o queixo para dentro, né? Isso. É o contrário. Exatamente. E aí dá para... Olha como melhora muito o perfil do paciente, né? Como é que é feita essa cirurgia, doutor? Essa cirurgia ortognática, ela tem o intuito de corrigir esses problemas não só estéticos da face, mas principalmente os problemas funcionais. Então, um paciente que tem uma mandíbula muito curta é um paciente que não consegue respirar direito porque o ar não passa direito pela garganta. É um paciente que não consegue falar direito porque a língua fica muito aprisionada para dentro do osso da mandíbula. É um paciente que não tem um convívio social muito bom porque se acha tímido, já que o maxilar dele é um pouco desvantajado em relação ao dos colegas. Então, a cirurgia ortognática é um procedimento feito em centro cirúrgico, com anestesia geral, onde através de pequenos cortes por dentro da gengiva, a gente consegue reposicionar essas estruturas ósseas, coloca elas na posição correta e dá os pontinhos por dentro da boca. E aí a gente consegue ter, em poucos meses de recuperação, resultados como esse que você está vendo, que é um paciente que a gente operou de 2 meses entre uma foto e outra. Nossa, impressionante. Ganha muita qualidade de vida, com certeza, né? A gente, hoje em dia, tem tratamentos muito eficazes para, por exemplo, pacientes que roncam, né? Pacientes que têm ou a síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? Ou simples ronco, boa parte desses problemas está na posição afundada dos ossos maxilares. Então, quando a gente vai para a cirurgia ortognática, como é o caso desse paciente, que a gente coloca essas estruturas para frente, a gente livra a passagem de ar lá por trás. Então, a gente não tem só um favorecimento
estético, mas principalmente funcional, né? E, gente, essa questão do ronco e da apneia é muito séria. A gente às vezes critica, reclama, né? Mulher reclama do marido que ronca e vice-versa, mas é perigoso para quem ronca. O sofrimento é maior para quem ronca e para quem tem apneia. A pessoa nem vive bem porque não dorme bem e ainda corre riscos aí porque também tem um comprometimento cardiovascular importante. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui, então é um ponto de atenção. Aqui é a mesma coisa também? Aqui é a mesma coisa. Então, hoje em dia, a cirurgia até é indicada para pacientes com uma idade até mais avançada. Então, pacientes de 60 anos mais, a gente consegue também fazer esse procedimento para tratar esse paciente com apneia. Eu brinco que é como se fosse um lifting facial, mas em vez da gente tirar excesso de pele, a gente preenche isso com a própria estrutura óssea do paciente. Perfeito. Então, é uma cirurgia que a gente tem vários benefícios, né, com isso. E como você bem disse, Cláudia, foi perfeito. O paciente que ronca pode ser, para o parceiro dele, incômodo, o barulho, mas quem mais sofre é o paciente que está com aquele problema, né? O ar ele não entra direito para o pulmão, então o coração bate mais forte, o pulmão tem que trabalhar mais, deixa de oxigênio para o cérebro. Então é uma doença muito grave que a gente tem que dar um pouco mais de importância hoje aqui no Brasil, como a gente já vê isso muito fortemente lá nos Estados Unidos e Europa. Muito bem. Bom, vou ter tempo para pergunta, produção, perguntas e respostas. Então eu vou te pedir mais 3 minutinhos, vou te convidar para mandar a sua pergunta no Vida Melhor Oficial e eu volto aqui para a gente receber as respostas do doutor. Então me dá 3 minutos e a gente já volta, tá bom? Você manda pergunta lá no Vida Melhor Oficial, que é o nosso Instagram, Vida Melhor Oficial. Tô esperando, tá? Fique à vontade para perguntar. Na tela, perguntas e respostas. Você que tá aí curiosa, querendo saber mais sobre as dores de cabeça, sobre a sua articulação temporomandibular, fica à vontade, tá? O Dr. Magno Liberato está aqui com a gente para nos ajudar. E a gente vai entendendo melhor como é que funciona o nosso corpo. A Patrícia Santana pergunta assim, doutor. Boa tarde. Depois que comecei a usar o implante dentário, passei a sentir um peso na cabeça, como se fosse uma pressão. Pode ser que o encaixe esteja errado, causando isso? Olha, ótima pergunta, viu? A gente tem costume de achar que quando faz diversos tratamentos dentários, ou uma colocação de uma prótese, ou mexer numa restauração, ou até fazer um tratamento ortodôntico, isso tem envolvimento direto ali com as dores de cabeça. Sendo que, na verdade, quando a gente mexe algo por dentro da boca, a gente tem um costume de ficar sempre testando. É muito comum isso, né? É igual quando a gente está com um fiapinho, né? Fica ali e isso tudo gera essa sobrecarga. Então, sim, possa ser, tá, que essa pessoa tenha ali feito talvez um mau procedimento, mas se tudo foi certo no procedimento, é mais a sobrecarga pelo mau costume de ter algo diferente na boca que gera aquele incômodo, essa pressão, tá? Então vale a pena sim você procurar de novo um profissional para ver se existe tudo certo o que você fez ou se é algo que você realmente está fazendo devido ao que você está ali testando. Perfeito. Fátima Campos, faz uns meses que sinto uma pressão constante na testa e nas têmporas. Já fui ao oftalmo, ao clínico, nada. Uma amiga comentou que pode ter relação com os dentes do siso. Isso procede? Nossa, isso é uma ótima pergunta. A gente acha que o paciente que tem siso ou os famosos terceiros molares seja a dor dessa região causada por eles. Possa ser que sim, quando o seu dente está inflamado, mas como é uma região que logo à frente está aquele músculo que no início a gente palpou, aquele músculo masseter, às vezes é uma inflamação do músculo. Mas por que a gente achar que está tudo nessa região, seja do dente. Então vale a pena ser investigado se existe uma inflamação ao redor do dente ou realmente de sobrecarga muscular, tá? Porque aí, Cláudia, é muito importante. Se for algo muscular, tirar o dente do siso não resolve. E se for algo do siso, tratar o músculo também não resolve. Então a gente tem que identificar o que está causando. Perfeito. Obrigada, Fátima, pela sua pergunta. Próxima pergunta da Giovana Rocha da Souza. É possível alinhar a mordida sem fazer cirurgia? Totalmente possível. Depende do grau de desalinhamento, tá? Nos tratamentos ortodônticos, a gente tem um entendimento que pequenos movimentos de rotação dentária, inclinações, são possivelmente tratados somente com tratamento ortodôntico, com ortodontista. O grande problema é quando esse desalinhamento é muito grande, tá, Cláudia? E aí você ir para um tratamento ortodôntico, que às vezes leva anos e não resolve, o problema pode não estar no desalinhamento dos dentes, mas sim no posicionamento que esses dentes estejam dentro dos ossos maxilares.
Então vale a pena esse paciente, sem sombra de dúvida, procurar primeiro o ortodontista para identificar o que está causando esse desalinhamento, entender qual o grau desse desalinhamento para saber se vai ser feito somente uma correção de um tratamento clínico pela ortodontia ou se precisa, por exemplo, da cirurgia ortognática para ser tratado. Tá joia. Obrigada, Giovana. A próxima pergunta é da Ivone. Boa tarde. Usei aparelho por muitos anos, mas mesmo assim minha mordida ficou torta e agora sinto dores na face e na cabeça. A cirurgia ortognática corrige esse tipo de problema? Nossa, uma perguntona boa, hein, Ivone? A gente entende que usar aparelho por muitos e muitos anos não é normal, tá? E é muito comum a gente receber pacientes, usei aparelho por muitos anos, tirei o aparelho, os dentes entortaram tudo de novo. Os nossos dentes, eles tendem a encontrar uma posição confortável dentro dos ossos maxilares, tá? Então, se isso acontece, provavelmente cai naquela primeira resposta que eu dei anteriormente. Não estava no problema da inclinação dos dentes, mas dos ossos maxilares. Então, vale a pena procurar um especialista para entender. E aí, quando começa a relacionar as dores da face na cabeça, é aquilo que eu expliquei. Não tem hoje em dia um entendimento de uma relação direta desses mal posicionamentos dos ossos maxilares gerarem a dor de cabeça. Mas provavelmente o paciente está tão sobrecarregado de tanto tempo de tratamento, outros problemas na vida, que gera aquela tensão toda. Então, às vezes, a paciente está com 2 problemas distintos na mesma área. Vai exigir 2 tratamentos distintos. Perfeito. Obrigada, Ivone, pela sua pergunta. A próxima pergunta é da Poliana Pereira. Faz um tempo que venho acordando com dor de cabeça e sensação de cansaço, como se eu não tivesse dormido direito. Meu marido comentou que eu fico rangendo os dentes à noite. Isso pode estar causando essas dores? Poliana, com certeza isso é um dos motivos principais das suas dores, tá? A gente sabe que quando a gente dorme, Cláudio, é quando vem todos os problemas à tona. O nosso corpo até parece descansar, só que na verdade o nosso cérebro está a milhão. É aí que a gente tem mais tensionamento muscular e aí os nossos dentes, por estarem nesse envolto todo, acabam sendo tensionados ou rangendo. Então pode ter certeza, boa parte das dores de cabeça que as pessoas têm ao acordar, aquela dor na região lateral da cabeça, vem de uma sobrecarga dessa musculatura e a mordida está ali no meio. Então sim, isso pode estar causando suas dores de cabeça e consequentemente você não descansar direito à noite. Procure um atendimento, tá? Poliana, isso vai mudar a sua vida, você tratando essas suas dores de uma forma correta. Perfeito. Essa questão de acordar cansada pode ser porque range dente? Pode ser porque você está trabalhando sua musculatura inteira durante a noite. Usar a plaquinha também melhora? A placa, ela não evita que a gente aperte, tá, Cláudia? Foi até uma pergunta muito pertinente. Ela não é a nossa bala de prata, ela não é a solução. Ela vai proteger as estruturas dentárias, articulares e vai causar um certo conforto para a musculatura. Mas se você continua sobrecarregando essa região, ela não melhora. O grande segredo, na verdade, de tudo isso é a gente tirar a sobrecarga, tá? Como é que tira a sobrecarga? Aí Toxina botulínica? Aí a gente vai entrar num tema que não é o ideal. Não é o ideal. Gente, é até um pouco polêmico falar sobre isso, mas toxina botulínica não é um tratamento plano A para quem tem bruxismo, para quem tem apertamento, tá? Porque você acaba tirando parte desse tensionamento no músculo aplicando esse medicamento, só que ele não evita que você aperte, você continua tensionando, talvez com menos força. Só que, o que é a toxina botulínica? Ela vai se degradando com o tempo, com o uso daquela musculatura. Então, quanto mais eu uso aquele músculo, mais eu tenho gasto naquele medicamento. Por isso que quando a gente usa toxina botulínica para fins estéticos, né, região do pé de galinha, da testa, a gente geralmente brinca, né? Não ri, não faz careta para não gastar o botox, né? Só que aqui a gente não tem como não gastar, a gente gasta direto. E aí cada vez mais vai ficar usando esse produto até começar a ter problemas ósseos, musculares. Então, a gente pode até utilizar desse produto para um plano F, um plano H, tá? Mas não como primeira escolha, tá? Qual seria a primeira escolha para o tratamento de bruxismo? Primeira escolha, sinceramente, a parte do tratamento emocional. Né? Sério? Eu terapia? Juro pra você, terapia. Olha... Por isso que depois da pandemia deu um boom muito grande de quem tem o tal do bruxismo, tá? A gente começou a ficar muito ansioso, muito estressado, tá? Existem medicamentos que acentuam isso. Hoje a gente está vendo as pessoas que querem trabalhar alta performance utilizando Venvance, né? Tudo isso faz com que a gente fique com hiperatividade muscular. Então, o segredo para a gente manter essa atividade muscular dentro da capacidade normal de trabalho dela
é a gente entender que o nosso sistema nervoso central, ele está ligado a isso. Então, eu sempre falo que a base do tratamento vem de um controle emocional, Cláudio. A gente tratar os nossos problemas emocionais, psicológicos, porque isso vai fazer com que os nossos hormônios deem uma acalmada e aí a gente começa a ter um pouco mais de relaxamento muscular. Só que isso é difícil, né? Só que hoje em dia parece que os pacientes eles estão querendo muito buscar soluções para serem tratados, eles não querem se tratar. As pessoas quer uma pílula mágica. É uma pílula mágica. As pessoas, por exemplo, todos esses medicamentos que hoje a gente está tendo propaganda, eles são perfeitos se o paciente se cuida, se o paciente ele se alimenta bem, se o paciente ele pratica atividade física. Então, tudo isso, sim, são compostos para nos ajudar, mas sem a participação do paciente, de nada adianta. Gente, mente, corpo e espírito, não dá pra separar e falar, eu cuido do meu coração, tem que cuidar do corpo inteiro, da mente. Não tem jeito, né? Eu falei de terapia, mas às vezes você fala, eu não posso pagar uma terapia. Um grupo de apoio para você relaxar, fazer um esporte, não precisa ser academia, pode ser caminhar em volta do quarteirão, né? É importante você fazer seu esporte. A meditação, que ajuda muito também, que a gente sabe e não faz, e precisa fazer. A gente precisa relaxar, precisa ter válvula de escape, tá certo, doutor? Tá perfeito. Olha, conversei com o Dr. Magno Liberato sobre dor de cabeça, relação com a articulação temporomandibular. Se você está procurando um bom bucomaxilo, tá aqui a indicação no Instagram, Dr. Magno Liberato, ele está aqui em São Paulo, Dr. Magno Liberato. E o WhatsApp é para você marcar uma consulta, é o 11995831111. 11995831111. Muitíssimo obrigada. Alguma consideração final? Eu somente agradecer por essa oportunidade e que esse nosso entendimento dessas dores de cabeça se propague por aí para as pessoas não ficarem se automedicando. Buscar ajuda. É mais simples do que parece. À toa, né? É verdade. Obrigada, doutora. Até a próxima. Prazer. Prazer foi nosso. Obrigada. Que a gente gosta. Com a Max, está me esperando, com uma bolsa linda. Olha lá. Gente, ela veio hoje para ensinar a gente a transformar. Pega um sintético que tá ali sem graça, você faz um plaft nele, já deixa bonitão. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, viu? Vamos trabalhar nesse feriado, né? Opa, tá aí à toa, tá de bobeira, tem umas pecinhas aí na sua casa, vamos pintar. Vamos pintar, né? Você vai transformar. E até mesmo aquela bolsa que você ama de paixão, você fala, essa eu não quero dar, não quero me desfazer. Transforma. Vamos transformar. Gostei da ideia. Eu vou pegar a pasta ali de baixo, porque esse é um kit, né? Você pode transformar, fazer máximo, kits. Gente. Então, dá pra fazer um kit completo. Dá pra fazer um kit completo. E olha, é bem simples, tem algumas etapas só pra seguir. Tá. A gente primeiro precisa estar limpando com álcool normal, tá? A gente passa um alquinho. Isso é legal, gente, que dá pra fazer até na mochila das crianças. Sim. Lancheira, né? E aí, eu tô vendo que você vai usar stencil. A gente tem tantas possibilidades de stencil, nós vamos usar stencils. Mas aí que você falou da mochila das crianças, né? Aí imagine a criatividade de estar fazendo os personagens que elas gostam, entendeu? Colocar um nome. Então, você pode fazer eles. Eu até trouxe aqui, olha só, alguns exemplos de... Você pode fazer à mão livre, você pode fazer escritos. Que lindo. Olha só. Então, é uma coisa assim que você faz e a criança, para quem você vai presentear, né? Nós estamos aí, Dia das Mães, né? Vamos fazer nosso kit pro Dia das Mães. Aí. Dá para trabalhar nisso. Então, eu vou colocar, como a gente vai estar trabalhando com o stencil, eu vou estar colocando uma base dentro, tá, dela. Ei, ela não quer abrir agora? Ficou tímida com a televisão. Olha só, a gente vai pôr aqui, tá? Só para ficar bem firminho, porque o stencil a gente não pode deixar criar volumes, né? Aí, ó, tá? Já ficou mais durinho, eu coloco na posição que eu vou trabalhar. Eu coloco umas fitas prendendo, tá? Que é importante, para que o stencil não saia e não vá correr, ó. E aí, a gente já preparando aqui, a gente já vai para a tinta. A tinta é só a gente mexer um pouquinho, né? Que é uma tinta já própria, essa aqui, tá? Para couro sintético. Ela é própria para couro. Tá. Isso, tá? É uma shake paint, ela é própria para isso. Então, ela é bem líquida, ótima para você fazer, ó,
mais textura, tá? Ou mais simplesinhos, assim, mais clarinhos. Então, você pode deixar mais claro, mais escuro. Ela tem uma cobertura muito boa. Pra gente usar o stencil, a gente tem que usar o pincel pituá, tá? Tem que ser o pituá para ele fazer os abafadinhos, a batidinha. Então, a gente vem, ó, a gente dilui um pouco, não vai colocando muito, parece que é pouquinho, mas não é. E a gente vem. A gente começa sempre, ó, de baixo pra cima, tá? Quando a gente vai fazer o trabalho. Olha, a sua unha tá exatamente da cor da pasta, hein? Você tá vendo? Olha só. Perfeita. Nem foi pensado, hein? Tá perfeita. E aí, ó, você vai batendo e vai preenchendo toda a forma do desenho. Então, é um trabalho assim, não é muito rápido, nem demorado demais, mas requer uma certa atenção. Maria Ângela, você faz de tudo no artesanato, né? Então, vários personalizados, isso mesmo. E o que você mais gosta de fazer? O que eu mais gosto são bonecas. Aham. Que é a minha paixãozinha, Sua paixão, assim. né? É, ainda não tive a oportunidade de trazê-las aqui. Ah, mas você tem que trazer qualquer Vou trazer. hora. Da próxima vez, traz boneca pra gente também conhecer as suas bonecas, né? É, as bonecas, eu tô fazendo um projeto agora das bonecas, mini bonecas das princesas. Ah, E é onde acompanha também a tiara. Aham. Mas veja, olha só, hoje, feriado, já dá para pensar. Ah, eu vou pegar lá a bolsa, pega, esconde a bolsa da mamãe. E aí, já, durante a semana, né, final de semana que já tá perto aí, já faz. E já deixa lá escondidinho para fazer de surpresa Sabe pra que às mamãe. vezes a gente tem uma bolsa que a gente gosta do modelo, muito. gosta do material, mas tá surradinha, tá velhinha. E aqui dá. Você pode transformar. Pode. Você pega onde já tá mais desgastado, já Isso. passa aí um stencil, já dá as batidinhas, que pronto. E pode ser a mão livre também. Aham. Entendeu? Não precisa ser, não tem um Importante stencil. usar a tinta certa, que E é tinta, repete pra gente. Isso, é a Shake Paint. Pente. A gente precisa que seja essa, tá? Aí você... Hoje é feriado, né? Hoje é feriado de Tiradentes, né? Em Confidência Isso. Mineira. Mas deveria ser feriado amanhã também, né, Carlinhos? É, E deveria amanhã é também. descobrimento do Brasil, gente. É. E meu aniversário do lá. Padre Juarez. Tá vendo? Você não Olha acha que só. deveria ser feriado no descobrimento do Brasil? Deveria. Eu nem digo do meu aniversário. É aniversário da Maria Ângela também? Também. Ai, não tinha! Que não acredito que você faz aniversário junto comigo. Sim, tá vendo? Olha que alegria. Eu, você, o Padre Juarez e irmã Tá vendo? Celeste, Tudo. que trabalhou aqui com a Ai, gente que também. delícia. Que beleza! Tá vendo? Não, Ai, o dela é gente, hoje? É hoje. Para tudo, então, peraí. Eu quero música de aniversário pra essa aniversariante, meu Deus. O meu presente é estar aqui com você. Parabéns, Deus te abençoe da Obrigada, cabeça aos obrigada. pés, que você tenha um ano Amém, lindo, amém. só de coisas boas, E do jeito você que você também, sonha e né? merece. Sinta-se já abraçada por amanhã. Bom, obrigada. Aproveitar para mandar um beijo para minha tia Soninha, que fez aniversário ontem, e hoje um beijo pro Alvinho, que é o filho dela que tá fazendo aniversário também. Valeu. Coisa boa. Mês de abril é um mês abençoado, É o né? mês. Eu sou fã dessa data aqui. Mas Também. eu continuo falando. Hoje é feriado, mas dia 22 também deveria ser. Também deveria ser, com certeza. Né? Tem data mais importante pro nosso país do que o dia que ele foi descoberto? Exatamente. E aí, olha, a gente vai batendo nessa técnica aqui do stencil, Nessas tá? horas, os empresários estão me assistindo falando assim, pelo amor de Deus, mais feriado a gente não aguenta, vai quebrar o Brasil. Mas assim, por outro lado, a família reunida bom pode estar demais, né? trabalhando, pode estar fazendo. Verdade. Né? Então, quer dizer, não é por tudo E outra parado. coisa, o feriado também é necessário para a gente descansar, renovar as energias, Exatamente. para render mais no trabalho. Com certeza. E aí a gente vai... Olha, eu não sei se a gente, como é um trabalho um pouco, né? Não trouxe uma peça tão grande, aí você me avisa aí quando tiver, só para poder tirar e mostrar para vocês como que fica, tá?
A hora que você terminar, você avisa. Eu tô doida pra ver pronto. Ela dá uma dorzinha no dedo. Seca rapidinho? Isso que eu ia falar. Seca rapidinho. Depois você pode lavar o pincel só com água também, tá? Não requer tanta... É claro que se a criançada for usar, você tem que... E uma demão é suficiente? Uma demão é. Pra fazer que nem esse trabalho desse kit, né? Que eu tô compondo a bolsa, que eu usei já... Mas eu usei pra um detalhe mais assim... delicado, né? Um pouco mais clássico, porque às vezes a mãe vai usar para o escritório, né? Não é uma bolsa para passeio, mas para trabalho, né? Tá. Então, mas você pode, para ficar mais aparente, você pode estar pondo... Você pode estar colocando mais demão, tá? Você coloca mais demão. Olha, eu vou tirar... que depois eu consigo estar colocando de volta. Só para mostrar, dar uma outra dica aqui para vocês, tá? Tá. Essa fita que eu usei aqui é uma fita que ela não solta cola, tá? Então ela é muito boa por causa disso também. Aí aqui é só você lavar com água, o stencil. Como é que é essa fita? Como é que ela chama? É fita de construção. Ah, fita de construção? Olha, é uma fita de construção, mas ela não, tá vendo? Essa cola, ela não gruda. Perfeito. E não danifica a peça. Olha só, que requinte. Já fica outra coisa, né? Se tivesse, por exemplo assim, borrado, a dica, né? Você pega a pontinha do pincel, tá? E você vem empurrando sempre pra dentro. Aqui não borrou nenhum, ó, tem um sim, ó. Ó o olho clínico. Ó, você empurra pra dentro, ele mantém o mesmo desenho do... Tá vendo? Aí eu posso... E essa tinta, ela nossa, olha o brilho que ela dá. Sim. Ela dá um... É que aqui esse kit, eu tô fazendo um kit mais assim, né? Você tá dando uma ideia também, porque a gente tá vendo aqui essa tinta que é usada no material sintético. Mas aí, o trabalho do stencil, que a gente pode usar numa jaqueta jeans, que vai ficar super legal. Né? Mas aí é com outra tinta, que aí seria tinta de tecido. Aí seria de tecido. E todas essas aqui é com stencil. Então você consegue escrever. Tá vendo? Tem stencil Tem. De Você tem de escrita. Olha só, é bem fininho, ó, como sai perfeito. Perfeito. Ó, folhagens. Então aqui eu quis mesclar um pouco, porque tem N cores, né? E você pode passar daí um verniz em cima, se você quiser, da peça. Aí passa na peça toda ou só onde tá na peça toda? Se for passar, eu prefiro que seja na peça toda. Tá? Porque daí se não tiver o brilho, mesmo que seja o fosco... Pode lavar depois? Depois pode, tudo. Você vai passar a mão, fica tranquilo. Pegou? Gente, personalizados. E se você faz personalizado, por exemplo, bolsa com o porta... essa é uma pasta, né? Isso, uma pasta. Você acaba agregando valor, você consegue vender mais, você consegue aumentar o ticket médio que a gente chama. As pessoas vão acabar gastando mais com você. Então pensa nisso, fazer kits, fazer conjuntos, né? Dar uma incrementada naquilo que você já faz. Você já trabalha com costura criativa? Bora trabalhar com costura criativa personalizada. Vamos fazer algo diferente, algo novo. E uma dica que eu gosto sempre de dar é assim, fica atenta ao que está usando, qual é a cor da moda, o que as pessoas querem, né? Qual é a necessidade do seu cliente para você ir ali e atender do jeitinho que eles esperam. Mariângela Sampaio, ela é artesã e psicopedagoga. Aliás, a arte é terapia também, né? Com certeza. Tem ajudado muito as crianças. Muito, Hoje, onde todas as crianças são rapidamente rotuladas com TDAH, gente, arte e terapia salva, viu? Então, pensa nisso e começa a fazer arte com seus filhos, com seus netos, porque eles merecem esse carinho. O Instagram e YouTube é arte_de_ma. arte_de_ma. E se você quiser falar com a Mariângela, você manda uma mensagem para ela. Aliás, manda mensagem hoje de parabéns. Ai, manda. Um monte de parabéns para ela. No 19993883616. Lá no WhatsApp, 19993883616. Deus te abençoe da cabeça aos pés. Um ano maravilhoso para você e até a próxima. Sinta-se abraçada. Parabéns pelo seu Muito obrigada, parabéns para você também. Ai, meu Deus, que coisa boa que é, não é? Celebrar, fazer aniversário. Vou terminar aqui, eu comecei aqui, né?
Vou terminar aqui. Comecei com a música que a gente ouviu tanto na Páscoa, que diz: porque ele vive, posso crer no amanhã. Se você assistiu o comecinho do programa, você acompanhou. Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. É tão linda essa música e é tão verdadeiro isso. Jesus vive, a gente pode e deve continuar crendo no amanhã. A gente não precisa ter medo, porque ele realmente cuida de nós. E cuida de nós com carinho de pai, com amor, com delicadeza, de forma pessoal. Você não é um número para Deus, você é alguém muito importante. E é por isso que a gente deve cantar e celebrar, não só ontem, que a gente celebrou a Páscoa, mas sempre agradecendo a Deus pelo Filho que é Jesus. E que Ele te abençoe da cabeça aos pés. Amanhã tem Vida Melhor, super especial, eu e Padre Juarez celebrando nossos aniversários e agradecendo a Deus por mais um ano de vida. Não perca, eu espero você, tá bom? Vamos terminar de novo com essa música linda?